Olá, sou o Dr. Michel Castilho, médico cirurgião especialista em tratamento da obesidade na cirurgia bariátrica. Estamos aqui para mais um videocast. Espero que vocês estejam aproveitando todos os outros capítulos que a gente gravou. E hoje eu estou aqui com o Dr. Hércio Cunha, meu sócio cirurgião bariátrico, e para falar um pouquinho da história da cirurgia bariátrica e a história da nossa equipe. Hércio, seja bem-vindo de novo, obrigado por ter aceito o convite, cara. É uma honra, Michel, pelo amor de Deus. Você sabe que você é que nem filho na medicina, né? A gente tem uma história junto aí, é muito bacana. Tá aqui, parabéns pela oportunidade e pela ação aí de tentar mostrar um pouquinho mais da gente aí pro povo em geral aí. Eu que agradeço. Não dá para falar em cirurgia bariátrica na minha vida, na minha profissão, sem falar do Hércio. O Hércio foi quem me puxou para a cirurgia bariátrica, foi quem fez eu ficar em Campinas. E então por isso que eu fiz questão da gente gravar esse capítulo para vocês terem um pouquinho de conhecimento da história da gente enquanto equipe, enquanto o Instituto Campineiro de Tratamento da Obesidade em Campinas. Hércio, conta pra gente um pouquinho aí, como é que surgiu a cirurgia bariátrica na tua vida? De onde você tirou aí? Porque conta aí um pouquinho da tua formação e aí você entra nessa história pra gente. É bem interessante, né? Porque, na verdade, eu fiz residência de cirurgia geral pensando em fazer cirurgia plástica. Aí a gente é obrigatório fazer 2 anos de cirurgia geral. E na época tinha o Dr. Reis Neto e o Dr. Flávio Kilis, 2 expoentes em coloproctologia, e eu gostei da coisa, era uma equipe das melhores do Brasil e do mundo, fui para coloproctologia. Quis fazer o R3 de cirurgia geral e nisso já começou a cirurgia bariátrica no Brasil. Em São Paulo, o Dr. Garrido e um dos meus docentes, que era o Dr. Cirilo, falou assim: está surgindo uma cirurgia nova, você não quer ir lá, o Dr. Garrido é meu amigo, você não quer ir lá aprender um pouco disso? Eu falei, não, professor, isso aí não sei se vai funcionar, é um negócio diferente, né? Como que é isso, operar obeso, mas que coisa. O mundo, assim, metia a boca na cirurgia, era um negócio assim horroroso, falava assim, nossa, vai mutilar onde já se viu, né? Naquela época ainda o critério de conceito de doença, obesidade não tinha. E não era nem o momento onde a gente tinha as estatísticas de obesidade que a gente tem hoje, né? Não. Eu estava começando a obesidade, mas nem se compara com o que tinha hoje, né? Isso que eu estou falando, isso é 1998, mais ou menos, né? E aí eu falei, não, professor, acho que não é hora, tal. Fui fazer coloproctologia por causa dos meus professores, então fiz 3 anos de cirurgia geral e mais 2 anos de coloproctologia. E fui trabalhar com o Dr. Flávio, que é coloproctologista, e olhei lá e falei assim, nossa, o Dr. Flávio foi presidente da Federação Brasileira de Gastroenterologia, da Sociedade Brasileira de Coloprocto. Nossa, vai demorar para eu chegar nisso, eu preciso fazer alguma coisa diferente. E nisso, impressionante, a cirurgia da obesidade vinha batendo na minha porta. Com vários convites para fazer curso de empresas que estavam começando a trabalhar com isso. Michel, você não quer, você tem perfil, você não quer fazer a cirurgia da obesidade. Eu falei uma hora, assim, poxa, esse negócio está me chamando muito, eu vou fazer. E fui fazer um curso, fiz um curso de 1 semana intensivo, entrei em várias cirurgias, e o curso foi super bacana, que tinha ensinava a prescrição, bem do como fazer mesmo, que ainda não tinha. Mesmo, desde o atendimento, tudo, estruturação. Equipe, né? Porque na época já tinha equipe, porque tinha um preconceito muito grande. Até hoje tem preconceito com a cirurgia bariátrica, na época tinha muito preconceito. Então, foi um curso que aprendia como se fazia equipe, a prescrição, as prescrições, como que fazia, né? Entrava em cirurgia. Falei, vou fazer um negócio diferente. Acho que eu vou fazer isso aí. Na época, não tinha nenhum curso específico. Formação específica. Nada na sociedade, normatização. Qualquer cirurgião do aparelho digestivo poderia fazer a cirurgia bariátrica. Não existia titulação. Nada, não era área de especialidade, nada, não tinha nada. Eu vou fazer uma outra propaganda nossa, aí eu já me incluo nisso, nós somos da primeira leva de cirurgiões certificados em cirurgia bariátrica do país. Né? Isso, certificado e com centro de excelência, né? E a primeira equipe do interior de São Paulo com o certificado de centro de excelência em cirurgia bariátrica. E aí fiz vários cursos, fui fazer curso em São Paulo, e aí falei, agora eu vou fazer, aí não tinha paciente. Todo começo fácil, né? E já tinha passado vários pacientes perguntando, tal, aí eu falei, eu vou fazer de graça isso daqui, isso é interessante. E aí eu falei, alguém quer se submeter, eu ia ganhar os equipamentos, tal. Conversei no hospital. Vou subsidiar. E fiz a minha primeira cirurgia, né? E aí falei, nossa, é interessante, um negócio diferente, eu acho que me satisfez aquilo lá. E aí falei, mas então acho que nós vamos partir para isso.
Foi aí que a ideia de surgir a equipe, surgiu a ideia de montar uma equipe específica para a cirurgia bariátrica, que graças a Deus a cirurgia bariátrica começou de uma maneira muito bacana. Eu acho que Por conta do preconceito, né? Por causa do a gente teve que se estruturar muito bem desde o início, porque é uma boa base para driblar essa... Se proteger, né? Sim. Você ter aí arma para se proteger. Então, assim, já naquela época, para operar, a gente tinha uma liberação formal de psicólogo, nutricionista e endocrinologista. Naquela época era isso. Então, você dividia a responsabilidade com a equipe para que não só você estava indicando, então os outros profissionais também estariam indicando. Foi aí que você era residente na época, né? Sim. Eu falei assim, escuta, vem aqui, gostei dele, tal, chamamos ele para conversar. Falei assim, estou com uma ideia, eu quero montar isso, uma equipe, papapá, sobre cirurgia da obesidade, tal. Você topa? Ele falou assim, acho que topo, não vou ver. Eu lembro dele, no sábado de manhã, né? Isso aí foi que ano, Michel? Isso foi 2005. Então eu já estava fazendo, né? 2005. Já tinha feito. Você tinha acho que 1 ano ou 1 ano e meio de... Foi 2003 ou 2002 que eu fiz a minha primeira paciente já. Só que era muito pouco, né? Eu estava começando as coisas. Eu lembro quando você me convidou, eu nem tinha planos de ficar em Campinas. Aí você me mostrou uma outra possibilidade lá. No ano seguinte, eu estava no primeiro ano de especialização em cirurgia geral. Ainda estava vendo o que eu ia fazer da vida. E no segundo ano você assumiu a chefia da residência de cirurgia. E aí que a gente efetivou mesmo de ficar como equipe. Acabei fazendo mais um terceiro ano de cirurgia geral avançada. E aí a gente, depois que eu terminei a formação, a gente constituiu a equipe. Então na época eu já tinha feito algumas. Aí estava começando, eu e o Dr. Ricardo, a gente já tinha começado. Mas era assim, muito pouco volume. Eu lembro que na época precisaria de 50 cirurgias para virar titular da Sociedade Brasileira, que na época não era nem de metabólica ainda, né? E eu falei, nossa senhora, para conseguir 50 cirurgias não vai ser fácil, não. E hoje a gente chega a fazer 15 numa semana, né? Exatamente. Então as coisas foram evoluindo. E aí nós montamos equipe, chamamos nutricionista, chamamos psicólogo e aí começamos a trabalhar. E quando a gente vê a história da cirurgia bariátrica no Brasil, isso foi muito próximo, em torno de 5, 7 anos depois que começou no Brasil. Então posso falar que nós somos pioneiros ainda na cirurgia fomos das primeiras levas aí, né? Uhum. E já depois, já em 2006, 2007, aí a gente já estava junto, eu estava acompanhando, né? Eu participava das cirurgias como residente, mas estava acompanhando já o início do trabalho de vocês. E a gente começou a fazer o treinamento eu tinha muito, né? Eu queria fazer laparoscopia, né? Era a minha febre, né? Minha dor era isso, né? Eu quero fazer, você sabe disso, né? Eu fiquei porque você falou, eu vou te ensinar. E eu queria fazer laparoscopia. Aí a gente pegou o início do nosso treinamento de laparoscopia, que em bariátrica eu comecei junto com todo mundo, né? Aproveitei o lugar onde eu estava lá e comecei uma evolução de laparoscopia lá em 2006, 2007. Eu acho que a primeira, que assim, quando eu comecei nos cursos para fazer bariátrica, eu nem ouvia falar de bariátrica por vídeo. Laparoscopia, Era uma coisa que nem imaginava que a gente ia fazer um dia, né? E aí começou-se no mundo, começou no Brasil, o Dr. Thomas Zego foi o primeiro que fez. E eu falei, precisamos ir atrás. E aí começamos a fazer curso. Antes da gente chamar o cirurgião, o Dr. Pedro, que foi ensinar a gente lá, a gente fez os cursos, eu lembro lá na PUC, no laboratório para fazer treinamento de sutura, etc. E começamos. Isso porque a gente já fazia cirurgia laparoscopia, né? Vesícula, refluxo, a gente já fazia todas as cirurgias, mas para fazer a cirurgia bariátrica... mais complexas. E cirurgia bariátrica, só comentando assim, graduação de dificuldade dentro da cirurgia por vídeo, né, de 1 a 5, a cirurgia bariátrica é nível 5 de dificuldade técnica. Né? Exatamente. A vesícula seria nível 1, a bariátrica seria nível 5. Então, aí foi que nós começamos, você começou junto. Você viu a gente apanhando para fazer a cirurgia bariátrica por vídeo. Né? Eu lembro as primeiras cirurgias que a gente demorava 5, 6 horas, que eu saía que o ombro não conseguia mexer. O corpo não vai sustentar isso. Não dá para fazer isso daqui não. Eu falei, nossa, acho que não é para mim. Até conversando, falei, acho que é para você só. Vai você que eu não vou ficar nas abertas mesmo. Aí foi... Graças a Deus foi melhorando, a gente foi adaptando a técnica nossa aí, mas a gente imaginava que ia fazer uma cirurgia bariátrica em 40, 45 minutos por vídeo. Isso assim, a gente não, né, a ideia não é correr, mas assim, se vê a evolução das coisas, né? As primeiras cirurgias, 5 a 6 horas de cirurgia, né? E hoje uma cirurgia realizada em 45 minutos, 55 minutos, 1 hora. Vai 1h30 quando é mais difícil. Quando é mais difícil, realiza a cirurgia, né? Então as coisas evoluíram bastante. E conta aqui pra gente, cara, lá quando a gente começou, cirurgia aberta, né? E tinha uma série de peculiaridades, conta um pouquinho disso que tinha, porque hoje, assim,
É outra cirurgia quase, né? Mudou muito, né? A laparoscopia tem vantagens em todas as cirurgias. Na bariátrica, acho que até mais, né? Porque, assim, primeiro que a gente não tinha muito a quem recorrer naquela época, né, Michel? A gente ia enfrentando as dificuldades e a gente tinha que resolver de uma maneira... A eventual complicação não tinha uma referência, não né? tinha. De faça assim, faça assado. Ligar para alguém e falar, olha, vamos pesquisar num trabalho. Então, não tinha. E existiam partes da cirurgia aberta que eram feitas às cegas, né? E para ensinar isso aí, você pode falar, né? Tinha um detalhezinho de soltar o estômago lá, lembra que a gente tinha que, coloca a mão aqui, sem olhar, porque a gente não tinha campo. Você vai sentir isso e isso aqui, reproduz. Você está sentindo, é aqui, não é, tal. Né? A gente tinha, eu lembro que tinha os passos, colocava um dreninho para puxar, tudo. Então, e a padronização da cirurgia aberta, né? Que era legal que a gente fazia desde o começo, né? Isso era bacana, né? Sim. De saber qual alça que era. Eu lembro que os fios tinham as agulhas certas. Sequência né? certa. Sequência. Então, isso sempre foi muito padronizado. Talvez, acho que desde a primeira nossa até a última aberta, foram muito... assim, padronizadas, que ajudou a gente a ter resultados bons, né? O que você está falando é que, pra vocês terem uma ideia, quando a gente vai operar um paciente obeso, como tem uma camada subcutânea muito grande, né, de tecido adiposo antes da gente chegar na barriga, mesmo você fazendo grandes cortes, o acesso, espaço e visual é muito limitado. E lá dentro tem muita gordura. Então tem alguns locais pontuais dentro do abdômen onde você vai executar a cirurgia no tato, mas sem visualizar o que você está fazendo. É no tato que você vai executar alguma parte da cirurgia. Então, operar, às vezes, cirurgias, vamos passar para outras cirurgias, uma cirurgia de vesícula no paciente obeso é muito mais difícil, muito mais complexa. Uma cirurgia de apendicite num paciente obeso é muito mais difícil, muito mais complexa, com muito mais chance de complicação do que num paciente de peso normal, né? Até me lembrei outra coisa interessante, que foi até um dificultador do começo da bariátrica também, que assim, no começo, os gastrocirurgiões falaram assim, não, vou fazer bariátrica. Faço gastrectomia por câncer. É a mesma coisa. Eu sei fazer gastrectomia, eu sei anatomia, eu sei os passos, vou fazer. Na hora que ia fazer... Quantos não se arrependeram dessa ideia? Nossa Senhora. Então, quando a gente começou lá, que eu comecei, você também estava junto no começo, todo mundo que era gastro inventou de fazer bariátrica, mas sem equipe, sem padronização. Aí, nossa Senhora, o índice de complicação era grande, entendeu? O que atrapalhou um pouquinho até a evolução da cirurgia bariátrica, porque como não era normatizado, não eram pessoas treinadas, não fez a quantidade de curso de informação que você foi atrás antes de proceder à primeira, não passaram por isso, foram... E não é que ele era proibido, não, ele era permitido a fazer, entendeu? Só que ele não tinha aquele cuidado, porque, vamos pôr assim, banalizou, né? Achou que era igual operar um paciente normal. E tem peculiaridades do paciente obeso que são específicas. A própria anestesia. No começo, a anestesia era muito difícil para os anestesistas por causa de tipo de droga. O obeso tem um comportamento totalmente diferente anestésico. O tempo de metabolização de drogas é outro. Né? De recirculação de droga. Os companheiros da anestesia apanharam bastante com a gente nessa jornada toda, até atingir hoje... anestesias de excelência aí, que dão uma qualidade de despertar enorme para o paciente, recuperação Acabou rápida. a cirurgia, o paciente acorda e passa da maca. Passa da maca sozinho. Sozinho, então é outra coisa. E aí a gente começou a fazer a laparoscopia, né, que foi um degrau difícil para a gente, particularmente achei bem difícil. E quando nós começamos a pegar a mão, já começamos a ver diferença, né, Michel? Sim. A recuperação do paciente na laparoscopia é totalmente diferente. Só para eles entenderem, né? A cirurgia é um trauma à pessoa, né? Quando a gente opera alguém, a gente está causando uma agressão, né? E o corpo responde. E o obeso, né, principalmente os que a gente opera, ele é um paciente que é inflamado sistêmico. É o que você falou, tudo é mais difícil no obeso. Sim. Qualquer infecção é mais grave no obeso, né? Porque o corpo já está inflamado. Então, quanto menos você conseguir agredir esse organismo, menos resposta catabólica do trauma cirúrgico ele vai ter. Então, ele evolui melhor, né? Teve muita coisa que a gente aprendeu de táticas em operar o obeso que a gente transferiu depois para outras cirurgias. A grande vantagem de operar o obeso, né, que depois que você vai operar um magrinho fica fácil, né? É duro falar, mas assim, é um sonho, né? A gente sempre brincava o sonho do cirurgião bariátrico é fazer uma cirurgia bariátrica em magro, né? Porque, gente, é impressionante o quanto é mais fácil operar paciente magro. A anatomia é mais fácil, né? O nível de sangramento, tudo, né, Michel? Tudo mais. Mas está muito relacionado à inflamação, a espaço, né? A espaço. E preparo adequado do paciente que
né? A gente toma muito cuidado com a questão do preparo, né? De levar o paciente no melhor momento, né? Os pacientes se dedicam mais, é muito mais fácil operar, né? Tem O tudo. próprio fígado, né? A esteatose, que é muito comum na obesidade, que o fígado toma um espaço grande, né? Nós já... E a gente opera embaixo do fígado, a gente eleva o fígado porque o estômago está logo debaixo do fígado. Já passamos sufocos com fígados grandes, né? Em fígado parece patê de ganso, né? O foie gras, de tanta gordura que tem nesse fígado, né? Então, tem suas peculiaridades técnicas. E conta um pouquinho aí como é que foi a idealização da gente construir a clínica, aí quando a gente sedimentou a equipe e constituição de toda a equipe multidisciplinar. Porque hoje parece ser meio básico, né? A gente ter equipe multidisciplinar, né? Mas juntar toda essa equipe, todo mundo que acredita nisso e trabalhar em conjunto, benefício do paciente, não é tão simples, né? Não foi simples. Né? Isso, na verdade, a ideia da clínica surgiu de uma necessidade de tentar dar um melhor atendimento para os pacientes, né? Porque a preparação para a cirurgia bariátrica ela é complexa e difícil para o paciente, né? E trabalhosa, né? Porque o paciente tem que fazer inúmeros exames, passar por inúmeros profissionais várias vezes. Eu falo que é uma gincana, né? Vai dando o tiquezinho lá, né? E aí a ideia nossa era tentar oferecer um negócio para o paciente em que ele fosse bem acolhido, né? A questão do preconceito é enorme, né? Porque existe um preconceito enorme com os pacientes obesos, inclusive de médicos e outras pessoas da área de saúde, psicólogo, nutricionista, que ela tem um espaço em que o paciente entrasse, não tivesse nada dessa sensação ruim, que ele fosse acolhido e que conseguisse viabilizar um pouco, porque o cara também tem que sair do trabalho, para de produzir, então toda uma dificuldade. Aí nós começamos a pensar em fazer nosso QG, né? E a gente teve uma preocupação muito grande quanto à estruturação da clínica, né? Senão a gente entendeu algumas dores que eram importantes no tratamento desse paciente específico, né? Quanto paciente já não teve problema com cadeira? Não, e até cuidados que naquela época, né, nem tinha, né, Michel? Por exemplo, elevador em clínica. Quantas clínicas em Campinas tinha elevador, né? E a gente falou assim, poxa, mas se a gente pega um paciente que tem dificuldade de como nós vamos atender em cima, né? A questão de cadeira que suporte. Maca. Maca. Quantas vezes a gente já ouviu falar paciente sentar no consultório, quebrar a cadeira? Desagradável, triste a situação. Porque quem não sofre com essas doenças, obesidade, não imagina o que essas pessoas passam. O quanto eles deixam de fazer coisa por causa da obesidade. Né? Um obeso que pesa 120, 130 quilos, não pode ir num restaurante que tem a cadeira de plástico. Isso, e às vezes não passa pela cabeça das pessoas isso, né? Não tem essa preocupação. E é uma realidade cada vez maior, né? O índice de obesidade tem aumentado. E a gente se preocupou muito na concepção da clínica, desde a estruturação de construir espaçamento de porta, maca, banheiro. A gente teve essa preocupação. O sofá da recepção. Todos os sofás da recepção com estrutura reforçada, porque é importante estar com uma estrutura especializada nesse aspecto. Que é muito triste para uma pessoa quando ela vai num lugar e ela não consegue se ambientar por causa dessa dificuldade, entendeu? Né? E hoje ainda tem muito pouco espaço que consegue receber essas pessoas de uma maneira tranquila e segura. Você vê agora, estamos falando em 2022, 2023, né? Estamos gravando hoje em 2023. Agora que a gente começou a ouvir falar alguma coisa de preocupação, em ponto de ônibus, espaço para obeso. Começou. A gente teve agora uma discussão grande na Copa, ficou famosa uma pessoa obesa que teve dificuldade com uma companhia aérea de transporte. Agora começando a ter essa discussão de como é que a gente vai atender essas pessoas, né? Porque é uma realidade cada vez mais frequente no mundo. Exatamente. E aí, se conta pra gente da construção aí, como é que foi essa história aí, nossa jornada de compra de casa, venda de casa. Eu tinha um sonho de montar uma clínica há muito tempo e para montar a clínica precisa de dinheiro, né? Nós começamos, e aí eu comprei uma casinha pequenininha, que foi quando aí nós começamos a conversar assim, eu quero ir lá, mas eu quero ser sócio da casa. Conta você aí, essa parte aí você que tem que contar. Eu estava terminando minha residência, eu estava nos últimos meses da residência, já 3, 4 meses para terminar a residência, e o Écio já tinha feito o convite, a gente já tinha combinado que eu ia ficar constituindo a equipe, e que eu ia trabalhar com cirurgia bariátrica, e aí ele chega para mim, então eu estava com a ideia assim, vou terminar minha formação, juntar um dinheiro e vamos comprar a clínica. Pensei, daqui uns 3, 4 anos, né, eu preciso fazer dinheiro. Ele me chega, ela faltava 3, 4 meses para eu terminar a minha formação, ele me chega e fala, Michel, comprei a casa da clínica. Cara, eu fiquei desesperado, eu falei, poxa, agora como é que eu vou fazer? Eu sei que eu fui para casa, liguei pro meu pai, conversei, e ele comprou sozinho, porque quando a gente falava, eu falei assim, não, vamos ver quem que é da equipe, vou comprar todo mundo junto e tal.
E eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, não, eu queria ser sócio, eu queria ter participação ativa da equipe, né? Não queria ser um membro da equipe. Aí o Ercio me conta isso, eu fiquei com aquilo lá na cabeça, fui... E eu comprei sozinho porque eu já estava alguns anos querendo fazer, você estava angustiado com a atitude, queria fazer, né? precisava ir para frente o negócio, né? Aí eu peguei e fiz conta, fiquei contando quantos plantões eu tinha que dar para juntar dinheiro. Bom, eu sei que no dia seguinte eu chamei ele para conversar e aí fiz a proposta para ele de comprar metade da casa e ainda queria enfiar um carro nele. Ele não me ajudou, isso aí eu tenho uma dor que eu tenho até hoje, que ele não ficou com o meu carro para ajudar eu na compra da casa. Não, aí ele falou assim, não, o pessoal disse, não, cara, sem problema nenhum, pode, metade, você paga do jeito que você quiser aí. Então me ajudou muito. Mas e aí carro, a gente começou não. a primeira parte da sociedade. Né? Era só nós dois, né? Aí fizemos um projeto. Isso foi em 2007. Aí fizemos o projeto. O primeiro projeto dessa primeira casa. Era um consultório embaixo, podia ter uma endoscopia no fundo. Duas né? consultóriozinhos, uma sala de endoscopia no fundo. Recepção para 5, 6 pessoas. Aí a gente começou a crescer, né? Aí falei assim, não, isso aqui vai ficar pequeno para nós. Vamos vender isso aqui e pegar um negócio maior. Aí surgiu essa casa aqui, nós vendemos a outra casa, compramos a casa onde é a clínica hoje, só nós dois também, né? Só nós dois. Aí, é engraçado que quando a gente começa um projeto, né, para você começar é difícil trazer os outros, mas quando a coisa começa a tomar volume, as pessoas começam a aparecer. Aí o Ricardo veio junto, né? Ele falou assim, quero participar também. Quero participar, aí entrou como sociedade. Aí fizemos outro projeto, estava pronto, era nós três. Aí já era uma estrutura completa, que é o que a gente tem hoje, que é completamente diferente. Só para vocês terem uma ideia aqui, a gente tem 8 consultórios, contando o consultório de baixo, sala de endoscopia, 2 salas de recuperação, sala de fono, sala de infusão, sala de gerência, recepção cozinha, para em torno de 32 conforto. pessoas, conforto, sala de reunião. 2 recepções. Arsenal, tem. Então, outra estrutura hoje, era outra construção, então o projeto ampliou bastante, né? Que é a estrutura que a gente está hoje na Clínica Vitale. E aí arrumamos mais um sócio que não estava pronto, eu quero ir nesse negócio aí. Né? Já com o projeto pronto. Pronto. A gente teve até que fazer uma mudançazinha no projeto, né, para receber ele. E aí começamos, aí colocamos a casa no chão, né? Construímos do zero. Tudo bonitinho, com o RDC 50, e começamos. Todas as regras. E 2013... Bom, e até aproveitando esse podcast para falar que agora nós estamos completando 10 anos de Clínica Vitale. E a gente nesse mês que estamos gravando, fevereiro de 2023, estamos completando 10 anos de clínica. E a gente não acredita o quanto hoje a gente atende, né? É impressionante, né? Que a média de pacientes na clínica hoje é 1.800 atendimentos mês. E não dá para crescer, aqui não cabe mais nada, viu, Michel? Deixa eu falar para ele aqui, gravando, não cabe mais nada aqui na clínica. Porque projeto e ideia a gente tem bastante, né? A gente vai inventando moda. O Ercio, e o que você vê aí de... Você está falando, espaço para crescer não tem, mas... outra coisa importante de falar aqui, acho que da nossa história, né? Depois de um tempo a gente estruturou aqui a especialização em cirurgia bariátrica, que é uma coisa que a gente não comentou, mas que é importante. Nós temos hoje o Fellow em cirurgia bariátrica, reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, né? Isso, a gente tem já um estagiário, né, que acompanha a gente, nós já formamos a quarta agora. Quarto já, então é um estágio de 2 anos. Para quem já fez residência de cirurgia geral, tem pré-requisito 2 anos de cirurgia geral, e aí vem com a gente para fazer a área específica em bariátrica. Porque nesse período todo que a gente está contando, a especialidade virou, a bariátrica virou uma área de atuação, né? Agora tem que ter prova para poder fazer. Agora tem toda a certificação validada pela Associação Médica Brasileira, Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, Conselho Federal de Medicina. Hoje tem formação específica, né? Tem que passar por esse processo todo para ser cirurgião bariátrico. Exatamente. E até para você crescer na sociedade, ser titular, tudo isso daí. Então nós temos isso daí também. Né? Ô Ercio, então a gente falou do nosso fellow, né? Mas voltando à pergunta que eu queria fazer, você falou assim, não tem mais espaço para crescer, né? Mas para onde você acha que a gente vai agora? Porque nós começamos com um negócio que você falou para mim, há tempos atrás, você falou para mim assim, esse negócio de robótica aí, eu acho que eu não vou pegar isso aí na medicina não. E você foi o primeiro da nossa equipe aqui a desenrolar a robótica aí, tá hoje com rotina, a gente tem uma rotina hoje em cirurgia robótica na equipe, né? E estamos aí com até a nossa residente, né? A nossa estagiária, trabalhando junto com robótica com a gente, né? Conta aí pra gente o que você vê aí de
próximas etapas da nossa caminhada aí. Isso é legal mesmo. Isso aí é uma coisa que a gente não esperava. Eu não esperava mesmo, achei que ia demorar mais. Mas, gente, o futuro está aí, não adianta. Quando a gente fala que está começando, nós não estamos começando mais robótica, nós estamos já efetivamente. Quantos casos? Eu já estou com quase 50 casos de cirurgia robótica. Então, uma coisa que vai passar. Como eu falava lá, nossa, eu preciso de 50 cirurgias bariátricas para virar titular, né? Aí a robótica está. A rotina nossa. Rotina, hoje. Né? Essa semana que a gente não tem cirurgia robótica. Pois é. E assim, desde a laparoscopia já teve vários avanços também que eu queria falar um pouquinho, né? São pequenas mudanças, mas que melhoraram muito para o paciente. E para nós também, né? Sim. Porque facilita o pós-operatório. Então, a questão de não colocar dreno, usar sonda vesical, sonda no nariz, tem várias coisas que nós deixamos. A gente agride muito menos o paciente. Uhum. A questão de a própria anestesia local que a gente faz antes, a TAP block, são coisas que a gente vem melhorando. E aí chegou a robótica. E quando a gente não faz robótica, né, é engraçado a gente falar, não é a mesma coisa, pô, opero laparoscopia super bem, é tranquilo. A gente já chegou a reproduzir isso, né? Uhum. A gente já falou isso. Já falamos. Por que nós vamos inventar moda, uma coisa que demora, né? Aqueles mitos de quando a gente não faz. Aí começou, chegou aqui e falei, não precisamos fazer, não vamos ficar para trás, não. E quando a gente começa a fazer, a gente vê que faz diferença, né? É diferente. A agressão do paciente é menor ainda, né? Você manipula muito menos a musculatura abdominal do paciente, você tem uma visão 4K 3D, que parece que você está dentro do paciente, as pinças são menores, incisões menores. Precisão. O próprio Endo Rees que fala que a movimentação da pinça é maior que da nossa mão. A gente chega com tranquilidade em locais que a gente tinha às vezes dificuldade, sofrimento para chegar, e aí você tem mais precisão de movimento, mais segurança, muito mais proteção para o paciente. E aí o pessoal fala, é a mesma coisa. E não é. Não é. É só você perguntar um paciente que fez robótica no pós-operatório. A gente até entende, porque a gente já foi do grupo que falou assim, não, é a mesma coisa, é laparoscopia igual. Mas é que quando você começa a ver na prática a diferença de resultado da evolução do paciente, porque o paciente não vai ter 2 cirurgias bariátricas para ele comparar uma com a outra, né? Com raríssimas exceções. Mas a gente que vê o desenrolar de um paciente para o outro, é que o salto, quando a gente fala de cirurgia aberta para laparoscopia, é um salto bem grande. O salto da laparoscopia robótica é um salto que ele é menor, mas cada vez mais a gente vê que é diferente pós-operatório. Não adianta falar, tem diferença. Tem diferença. E eu acho que o futuro, cara, eu acho que precisa, primeiro, a gente precisa, como profissional que trabalha nessa área, ajudar a diminuir o preconceito com a obesidade e com os tratamentos da obesidade que existem hoje. Eu sinto, todo dia eu sinto que eu tenho a obrigação disso, de tentar ajudar colegas da área de saúde a explicar um pouquinho sobre a obesidade, explicar que não é obeso porque não tem força de vontade, porque não vai na academia. Não é tão simples a coisa assim. E inevitável, né? Você que trabalha com medicina, você vai atender um paciente obeso durante sua vida ou um paciente operado de cirurgia bariátrica. Isso é inevitável, isso é estatístico. Vamos relembrar, né? Hoje a gente tem mais de 55% da população acima do peso. Estamos falando de 30 e poucos por cento de obesos, 18% com indicação de cirurgia bariátrica. Né? Hoje a estatística hoje no Brasil é essa. Entendeu? Então a gente tem que trabalhar nisso e trazer todas as especialidades para trabalhar junto, porque obesidade, gente, a gente fala bariátrica, você fala o que tem de melhor hoje para perder peso, manter perder peso? Cirurgia bariátrica. Mas não é o ideal, eu quero um negócio melhor que isso. Eu quero talvez uma técnica melhor, eu quero agregar cirurgia com remédio, eu quero agregar cirurgia com remédio e exercício, eu quero... Você entendeu? Isso é porque a gente acredita nessa forma de tratamento. Quando a gente fala de cirurgia bariátrica, né, subentende-se já que a gente está fazendo o que tem de melhor, que é o tratamento multidisciplinar. Dentro do tratamento multidisciplinar, tá a cirurgia, que a gente fala muito porque é nossa área, nós somos cirurgiões, né? Claro. Mas a cirurgia, como a gente falou em outros podcasts, assim como a atividade física, como a acompanhamento nutricional, não tem bala de prata. O problema da obesidade é a gente agregar tudo isso para ter um bom resultado, né? E a cirurgia está no meio dessa seara. Exato. E eu falo, não menosprezando o nosso trabalho, que eu adoro, que cirurgia, a gente gosta de ficar no centro cirúrgico, né, Michel? Até hoje. Eu falo que a preparação do paciente, o acompanhamento, que hoje eu tenho plena convicção que é para o resto da vida, são tão ou mais importantes do que o próprio ato cirúrgico. Todo mundo foca muito no ato cirúrgico. Claro que é importante, né? Mas a gente não pode esquecer que é um tratamento crônico, que é um tratamento... O ato cirúrgico ali é 1 hora de cirurgia. O teu período hospitalar é 24 horas. Vamos pôr período de maior risco, assim, né, que hoje são baixos, mas período de maior risco, vamos pôr 7 dias. Mas passou disso, você tem uma vida inteira.
de benefícios do processo e que você tem que cuidar para não voltar a brigar com a doença. Né? O cuidado ele tem que ser mantido. E aí é onde entra toda a equipe, a importância do endocrinologista, nutricionista, mudança de estilo de vida com atividade física. Tem caminho, dá para fazer, tem que fazer com o jeito certo, com equipe especializada orientando esse processo. E comprometimento, né? Eu acho que quando você está acompanhando, você mostra que você está comprometido com o seu sucesso. Entendeu? Então isso é fundamental. Então, futuro tecnológico, difícil. Talvez a robótica seja a última que a gente mudança, porque ainda está sedimentando, a gente vê que vindo novas é muito plataformas, caro, né? é muito caro ainda tem muita coisa, né? Eu peguei um pouquinho disso, já um pouco numa fase um pouquinho mais avançada, quando eu comecei na minha residência com a laparoscopia. Né? Isso em 96, 95, que é a época que eu estava terminando a faculdade. E agora nós estamos vendo na robótica qual que é o grande entrave? É custo. Ainda é uma coisa muito cara. Né? Mas é muito engraçado. Acho que as coisas vão evoluir mais rápido do que foi o salto da laparoscopia, né? Da efetivação, porque há pouquíssimos anos atrás a gente estava falando de robótica talvez não vai chegar por conta de custo. E chegou e já está chegando o segundo robô em Campinas. E já está chegando plataformas diferentes, né? Hoje nós temos 3 já, né? Já temos 3 no Brasil e a gente sabe que tem mais 2 já bem no gatilho para chegar. Projetos, eu não vou falar agora, mas há 1 ano e meio, 2 anos atrás, tinha 37 projetos de robô no mundo em desenvolvimento. Robôs cirúrgicos. Uhum. Então, será que um dia a gente não vai operar? O robô vai operar sozinho, Michel? Autônomo ou semi-autônomo? Vai falar igual o carro, né? É possível, né? Eu acho que sim. Já fizeram, né, nos Estados Unidos já uma emenda da anastomose, o robô sozinho. Pré-programado. Pré-programado em inteligência artificial em animal, né? Se vamos aproveitar essa história que a gente está falando do robô, conta um pouquinho, eu vou pedir 2 historinhas para você que sei que você sabe, que você domina bem, que você gosta bastante disso. Primeiro, a história, como é que começou a cirurgia bariátrica, os primeiros relatos e aí como veio parar onde a gente está hoje. E aí depois conta pra gente a história do robô também. Eu sei que você gosta bastante. A cirurgia bariátrica surgiu na década de 60. Né? A cirurgia, início mesmo. Era uma cirurgia horrorosa, que era uma cirurgia que mexia no intestino, né? Então, índice de complicação altíssimo, tinha reversão e o paciente de repente entrava numa desnutrição que insuficiência hepática, porque ninguém entendia a parte metabólica do negócio. Então, não se conhecia os hormônios intestinais. Nenhum. Né? Então, mortalidade enorme até que pararam de fazer. Parte anestésica não tinha nem ventilador adequado para ventilar o paciente obeso, né? Então teve todas essas dificuldades naquela época. E aquela coisa que quando depois voltou também tinha um erro, que começaram a operar somente pacientes extremamente obesos. Né? Que aqueles pacientes que não conseguiam se locomover, que não respiravam direito, que qualquer encravado desse paciente é complicado, né? Complicador grande. Até que em 83, né, começou a história da cirurgia bariátrica moderna, começa em 1983, né, com o Mason, que fez uma cirurgia parecida com o que a gente faz hoje e começou a ter bons resultados. Então, você vê que a cirurgia bariátrica moderna é muito recente agora, né? E a evolução foi tão grande que a gente assusta. A gente estava falando de técnica no outro podcast, quem quiser pode assistir o outro lá que nós participamos aí. Quando eu comecei, 20 anos atrás, existiam, na verdade, 3 técnicas. Era o FOB Capella, que se usava, o Capella ou FOB Capella. Que é o bypass com anel. O Capella seria o bypass e o FOB colocou o anel. Tinha a Duodenosuite, que nós falamos, que é a cirurgia do intestino. E tinha o Scopinar. Você chegou a conhecer o Dr. Scopinar, né? Que era mais ou menos igual, mas mudava um pouquinho o estômago, né? E eu fiz parte, o Michel também, da evolução de aparecer a banda gástrica, depois apareceu o sleeve, né? Quando o sleeve nasceu, a gente já fazia bariátrica há alguns anos, né? E aí foi evoluindo, mas a história é muito recente e eu acho que ainda a gente tem chão para estudar novas técnicas adequadamente e conseguir oferecer para os nossos pacientes aí uma coisa mais individualizada, melhor, que ele sofra menos, que ele tenha que mudar menos a sua vida, sua rotina de vida aí e tenha melhores resultados. Okay. E a do robô que você perguntou? Vou te contar, mas antes disso, essa parte de história é bem legal, então não deixa de curtir o vídeo aí pra gente, se inscreva no canal para saber toda vez que a gente vai lançar, clica no sininho para ser notificado que a gente vai estar lançando um novo vídeo.
E tem dúvida ou alguma curiosidade sobre o que a gente está falando, deixe seu comentário aí pra gente que a gente vai ter o maior prazer em responder para vocês. Conta aí pra gente esse da história do robô, que é muito legal também. Você gosta dessa história? O robô cirúrgico ele foi idealizado na Guerra do Vietnã pelos Estados Unidos. Que era para quê? Para operar soldados feridos na guerra de longa distância, para você não precisar deslocar o cirurgião no campo de batalha. E fizeram um investimento... Foi Vietnã ou foi Golfo? Eu acho que foi a Guerra do Golfo. Do Golfo. Do Golfo. Exatamente, Guerra do Golfo. Acho que é Guerra do Golfo. É isso. Por conta até do porta-aviões que ficava no mar do Isso, Golfo. do Golfo, exatamente. Desculpa a minha falha aí. Idade. Só que o seguinte, a internet não era confiável. Então... Não transmitia dados com a velocidade que a gente precisava. E dava gaps de delay muito grande. Então, não funcionou. Então, para o que foi idealizado. Investiram um monte, não deu certo, né? O exército americano desistiu e uma empresa comprou o projeto e começou a se desenvolver o robô, que viu que tinha outras vantagens aí, só que desde então com o cirurgião localizado do lado do paciente, né? Então esse foi o grande começo aí da... Que ano que foi a Guerra do Golfo? Ixi, agora você vai 90, 80? Final recente, de 80, começo de 90? Recente. Eu estou perguntando isso porque olha como é que é interessante. A ideia de como foi criado o robô foi para a gente fazer cirurgia à distância, dar o suporte para outros cirurgiões lá. Você não podia ter especialistas todos dentro do porta-aviões dando suporte para aquela guerra. E a primeira cirurgia realizada à distância foi feita o ano passado, ano 2021. Que foi feito na China, 1 quilômetro de distância entre o cirurgião e o hospital. Depois nos Estados Unidos, isso foi em maio, se não me engano, em novembro de 2021 também. Aí foi a primeira cirurgia interestadual feita nos Estados Unidos, eu não lembro de qual estado para qual estado, mas com uma distância de 132 quilômetros entre o cirurgião e o paciente principal. Porque falaram que o 5G ia resolver o problema, né? Que aí foi possível essa primeira etapa por causa do 5G, mas mesmo assim, né, o 5G nos Estados Unidos já tem algum tempo e isso não... está sendo regulamentado agora, a cirurgia à distância agora estamos falando de 2022, 2023, é que está começando o processo de regulamentação lá, de cirurgia à distância. E o 5G está chegando aqui só agora. Então, eu acho que tem muita coisa para frente, né? Eu acredito. Agora, o próximo passo que a gente deve usar no robô, que o pessoal comenta por aí, é que a inteligência artificial, né, do robô fazer um banco de dados das cirurgias que são realizadas, incluindo desfecho. E aí, por exemplo, você tem lá uma hora, assim, nossa, e agora? Será que eu corto esse pedacinho ou não corto? Então, você vai perguntar para o robô... Sugestão. Qual a sugestão? O robô falou assim, desses... 70% das vezes isso dá certo, 10%... 70% dos casos fizeram isso, outros fizeram aquilo, e o resultado foi esse, o resultado foi esse. Isso que é o Big Data, né? Então, essa seria a próxima... Só que isso em tempo real durante a cirurgia. Durante a cirurgia. É muito legal. E tá aí, né? O negócio que tá aí. E a outra coisa que já está, até no Brasil já está desenvolvendo, é você trabalhar a imagem, né? Fazer o exame de imagem projetado na sobreposta ao campo cirúrgico para você poder trabalhar. Principalmente para cirurgias oncológicas. Né? Então, isso já está isso também já acho que não é mais futuro, não. Está praticamente aí, entendeu? 1, 2 anos eu acho que já é realidade na nossa prática diária. Mas aproveitando, feliz 10 anos de clínica pra gente. Isso é muito bom, hein? Vamos comemorar. Que venham mais 10 aí, 15. Não 20 eu acho que não, né? 20 eu acho que a gente pode aposentar já. Né? Você não, eu acho que sim. 20 já. Mas obrigado pelo bate-papo, cara. Foi legal pra caramba. Acho que deu pra gente contar bastante história aí, pessoal. Saber um pouquinho da história da gente, né? Porque senão a gente fica com aquela imagem de o médico atrás da mesa, né? Mas o pessoal sabia que a gente tem muita batalha, muita história, muita coisa que a gente veio brigando, conquistando para ajudar os outros, né? Porque a gente... Falo que quando a gente... Né, eu e o Erson somos ex-professores da PUC, mas eu falo até hoje, quando eu tenho oportunidade para alguém mais novo, que a gente não pode esquecer do porquê que a gente foi fazer medicina, né? E conhecimento a gente não pode guardar para a gente. A gente tem que passar para quem quiser aprender. Hoje está difícil de quem quer aprender, mas quem quiser aprender, o conhecimento tem que ser passado, porque a gente não consegue guardar isso para sempre. E a gente se mantém jovem passando conhecimento. E é legal quando a gente está gravando isso aqui, que isso acaba ficando. Aí entra na internet e nunca mais sai, né? Então pelo menos alguém vai lembrar um dia aí. Cara, parabéns, obrigado. Gente. Bom demais. Muito obrigado. Obrigado por tudo. Bom demais. Até a próxima, gente. Até o próximo vídeo. Obrigado por acompanharem com a gente. Eu espero que tenha sido gratificante para vocês, como foi para a gente. Um grande abraço e até o próximo vídeo.